Olá, boa tarde. Estamos ao vivo aqui da Câmara de Campinas, onde acontece a primeira parte que antecede a reunião ordinária do dia. E o tema dessa reunião aqui da primeira parte é o lançamento da campanha da Fraternidade 2016. Ela é realizada e presidida pelo vereador Campos Filho. Vou chamar também, então, o pastor Marcos Eberlin, da Igreja Luterana, Luiz Carlos Rosinha, Vinícius Gratti, Ângelo Barreto e o padre Arlindo Denadai. Então, muito boa noite, muito boa tarde a todos. Nós estamos saudando a todos os presentes e também aos telespectadores que estão acompanhando este momento do Poder Legislativo de Campinas. Como acontece todos os anos, nós fazemos a questão de que a campanha da fraternidade, que é vivenciada no período da Quaresma, iniciativa da CNBB, e esse ano uma campanha ecumênica, seja feita também o lançamento da campanha no meio do campo da política, que é um campo mais complicado, né, mas que é importante também a gente discutir esses assuntos. E a campanha da fraternidade, promovida pela CNBB, ela tem essa pedagogia de despertar, então, em nós, este ano especificamente, a questão do saneamento básico do dia a dia, do meio ambiente. Eu queria convidar o nosso querido amigo, o diácono João Vicente, ele que vai fazer a explanação. Por favor, João, para estar aqui conosco. Também o pastor Eberlin, da Igreja Luterana, para vir à mesa. O vereador Rossini, que tem feito um trabalho marcante na questão da preservação do meio ambiente, Rossini, para vir aqui conosco também. O vereador Ângelo Barreto, nosso amigo padre Arlindo Denadai, que também está aqui conosco. O vereador, que estava até agora aqui, vereador Vinícius Gratti, depois ele vem conosco aqui também. E eu queria dizer que a campanha deste ano é uma campanha, como disse, ecumênica, e apresenta o tema que o João vai discorrer. Faz favor, Vinícius. A Casa Comum, nossa responsabilidade. O Ângelo, tá ok, Ângelo, fique à vontade. Também dizer da presença do tecnólogo de meio ambiente, o Edmilson Barbosa, está conosco aqui, seja bem-vindo. Casa Comum, nossa responsabilidade, e o lema, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca, retirado lá do profeta Amós, do capítulo 5, versículo 24. Então eu passo a palavra ao nosso palestrante desta noite, o diácono João Vicente. Por favor, João. Presença do vereador Ângelo Barreto também. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, saúdo todos os componentes da mesa. Saúdo a todos e aqueles também que estão nos assistindo pela TV Câmara. E, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, discutindo o tema da campanha da fraternidade, que neste ano, como já falado pelo vereador Campos Filho, tem como enfoque principal o saneamento básico. Nós sabemos de todas as dificuldades que o Brasil vive em termos de saneamento básico. Sabemos de alguns números que, na verdade, a nossa palestrante está aqui já ao meu lado, terminando de preparar o seu material, e a professora Emília, ela que fará a explanação do tema. Vereador, eu acho que enquanto isso nós poderíamos passar para uma saudação dos componentes da mesa. Exatamente. Eu queria aproveitar a presença aqui daqui a pouco o padre Arlindo também vai falar para a gente, o pastor também, mas os vereadores que estão aqui presentes, o vereador Rossini, que, não, por acaso, tem feito aí um trabalho exemplar com relação ao meio ambiente aqui no Poder Legislativo, para falar um pouco, uma pitada aí na campanha da fraternidade, né, Rossini? Rapidamente, cumprimentar o vereador Campos Filho pela iniciativa de fazer a abertura da campanha da fraternidade aqui também na Câmara, cumprimentar o vereador Vinícius Gratti, vereador Ângelo Barreto presente, padre Arlindo Denadai, diácono João Vicente, a Emília, pastor Marcos, da Igreja Presbiteriana, Luterana, perdão, que faz parte, né, do CONIC, do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, já que essa nossa campanha esse ano
da Fraternidade, a ecumênica. Eu queria só destacar o alinhamento do tema, do mote dessa campanha com a encíclica do Papa Francisco, né, que faz essa abordagem, essa reflexão da importância de cuidarmos e olharmos para o meio ambiente, para a natureza e ver a terra como a nossa casa comum. E assim, por uma questão em que o Brasil todo mobilizado para combater o Aedes aegypti e as consequências, né, das doenças transmitidas pelo mosquito, e assim a feliz coincidência com a campanha, porque a campanha propõe tratar, voltar à reflexão sobre a raiz desse problema que hoje impacta todo o país, que a consequência da propagação do Aedes como transmissor dessas doenças é exatamente a negligência do Estado brasileiro com relação às políticas de saneamento. Na base do problema é a ausência do saneamento, que tem, entre outras consequências, também permitido que o Aedes se propague. Portanto, e eu queria dizer, Padre Arlindo, que a Câmara Municipal, através de uma iniciativa do vereador Jorge Schneider, constituiu uma comissão especial de estudos com o objetivo de trazer para dentro da Câmara também a repercussão, a discussão das diretrizes e da proposta da campanha da Fraternidade. Então, parabéns e que todos nós arregacemos as mangas para fazer o nosso papel como cidadão e como cristão. Muito bem, obrigado, vereador Rossini. Queria chamar o vereador Jorge também para estar aqui, Jorge, para você falar um pouco também a partir desse ano, a Câmara, além do lançamento da campanha da Fraternidade, também com a iniciativa do Jorge, constituiu uma comissão para discussão, né? Então, antes da campanha, os vereadores já vêm discutindo, daqui a pouco o Jorge vai falar um pouco para a gente. Vereador Vinícius Gratti. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar Vossa Excelência, vereador Campos Filho, por presidir essa primeira parte da sessão ordinária da Câmara Municipal de Campinas, em que nós iremos aqui fazer a discussão em relação à campanha da Fraternidade Ecumênica, Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Quero cumprimentar o meu colega e vereador Luiz Carlos Rossini, bem como também o meu colega vereador Jorge Schneider, o meu colega também vereador Canário e o vereador Ângelo Barreto, que aqui se encontram presentes. Quero também mencionar aqui, agradecer e cumprimentar a presença do diácono João Vicente da Silva, o padre José Arlindo de Nadai, o pastor Marcos Eblin, da Igreja Luterana, a nossa palestrante, a Emília, e cumprimentar todos aqueles que estão aqui prestigiando esta primeira parte da sessão, que está sendo transmitida ao vivo pela nossa TV Câmara. Dizer que é importante esta mobilização dessa casa, juntamente com a campanha da Fraternidade, até porque faz parte do trabalho de um vereador fazer a fiscalização do trabalho da Prefeitura, do Poder Executivo, e isso abrange a questão do meio ambiente, muito bem lembrado aqui a questão colocada pelo vereador Rossini, a questão do Aedes aegypti, que nós todos temos que nos mobilizar para poder combater o mosquito. Então eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Espero aqui poder também contribuir para este belo debate. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Vinícius Gratti. Quem vai falar para a gente daqui a pouco, a doutora Emília. E eu queria registrar também a presença do Alcindo Vilela. Cadê o Alcindo Vilela? É o diretor do Promessômetro. Nós conhecemos o impostômetro e aqui está o diretor do Promessômetro. O Jorge Schneider, que está já há alguns meses, né, Jorge, reunindo a comissão para que você fale um pouco sobre ela, sobre esse trabalho. Uma boa tarde a todos e a todas. Senhor presidente, nesse momento, vereador Campos Filho, vereador Rossini, Vinícius Gratti,
Eu falo grátis porque ele é nosso companheiro de uma amizade ímpar. Nós temos com esse vereador aqui. É um dos mais novos da casa e um dos promissores políticos da nossa cidade. E nós temos o nosso padre Arlindo Denadai, nosso grande amigo, nosso mestre, aquele que norteia, ajuda a nortear a nossa cidade. Pastor Marcos Ebelin, da Igreja Luterana, nosso irmão na fé, e o meu amigo, diácono João Vicente da Silva, coordenador da campanha da Fraternidade, que mais um ano nós estamos trabalhando e trazendo para esta casa a discussão dos assuntos pertinentes à vida. Eu acho que a campanha da Fraternidade, sempre o tema envolve a vida. Nós queremos qualidade de vida, as igrejas, graças a Deus, esse ano o encontro é um encontro ecumênico, para que nós possamos discutir esse tema, que é a vida do ser humano dentro do nosso planeta. E eu quero dizer aos senhores que a satisfação de poder estar compondo esta mesa, porque é uma confirmação de Deus, aquele trabalho que aqui nós fazemos, porque cada vereador aqui está preocupado em saber o destino da nossa cidade, mas também o destino da nossa população, da saúde da nossa população. E aqui foi dito que nós fizemos um requerimento para a constituição de uma comissão especial de estudos, e aqui estão os membros. Nós vemos o Ângelo Barreto, faz parte, o Rossini. Você faz parte também. O Vinícius Grati também nos apoia. Nós temos, então, um trabalho que é nós mostrarmos, tecermos um documento onde nós possamos ver a responsabilidade desta casa aqui nesse tema. Porque nós não podemos simplesmente discutirmos aquilo que aconteceu. Relator, né? Nós não podemos discutir aquilo que aconteceu em nossa cidade, mas sim prevenirmos aquilo que não pode acontecer em nossa cidade. Nós vemos aí alguns fatos curiosos acontecendo na política, onde a política está muito mal vista no nosso país, por pessoas que não se preocupam com o próximo, se preocupam com si mesmo. E não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. É isso que nós dizemos aqui nesta casa. E servir a nossa população é trazer, sim, uma esperança de dias melhores, esperança de que nós estudaremos a melhor maneira de passarmos por esse fator que, inclusive, eu estava brincando com o meu neto e ele me disse, olha, uma criança de 7 anos me disse que as pragas do Egito, que passa naquela novela dos 10 Mandamentos, né, que uma das pragas do Egito pode ser os políticos, né, vô? Eu falei, quem sabe? A sabedoria de uma criança de 7 anos. Quem sabe? Nós tivemos que, para uma depuração, porque está na Bíblia que a prata e o ouro será depurado com o fogo. Seria depurado com o fogo. E o fogo, quem sabe, é agora, para depurar. Para que nós possamos vislumbrar um mundo melhor, para que nós possamos vislumbrar um Brasil melhor. E esta casa, então, enfrenta, sim, de frente, graças a Deus e à sabedoria daqueles que dirigem as igrejas, nós vemos hoje um tema muito atual, um tema muito necessário de discutir, que é a saúde através do tratamento de esgoto, para evitar essa doença avassaladora que nós vemos aí, que tira a esperança de muitas mães que vê seu filho durante 9 meses na gestação e a criança, de repente, sofrer com uma microencefalia, que é uma coisa muito grave que vai arrastar por toda a vida. Não é justo nós sermos eleitos para ficarmos sentados em berço esplêndido, sem estudar e sem tentar melhorar alguma coisa para a nossa cidade. Esta casa enfrenta, sim, e esta casa quer ouvir aqueles que sabem como nós podemos melhorar o nosso trabalho dentro da cidade de Campinas. Que Deus abençoe a todos e nós queremos ouvir. Obrigado. Muito obrigado, vereador Jorge Schneider. É uma transmissão da TV Legislativa e também o avanço da tecnologia, né? Estamos transmitindo aqui pelo nosso Facebook, o endereço eletrônico aqui também ao vivo. Pastor Marcos, é uma campanha ecumênica, ou seja, envolve
as igrejas. Não é essa igreja ou aquela, essa faz, não, é uma pedagogia muito interessante da CNBB. Mais uma vez, coloca a campanha da fraternidade como ecumênica. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa iniciativa conjunta das igrejas. Boa tarde a todos, vereadores, palestrante, colega de ministério, Padre Arlindo Denadai, Diácono João, quem aqui nos acompanha e também pela TV Câmara. A iniciativa ela é ecumênica porque a vida ela não faz a mesma diferenciação que, por exemplo, igrejas ou denominações fazem. Dogmas e doutrinas são diferentes, cada igreja tem o seu dogma, cada igreja tem a sua doutrina, mas a vida, ela clama e geme e não permite esta diferenciação. E as igrejas, nesse sentido, na medida em que, com a iniciativa da CNBB e do CONIC, lançam essa campanha da fraternidade ecumênica pela 4ª vez, elas dizem assim, olha, em favor da vida nós podemos vencer as nossas diferenciações doutrinárias e podemos olhar e cuidar da vida que clama e geme. Isto agora está à frente de aspectos doutrinários. Olhar para a vida que clama e geme. A religião ou a fé, ela não pode separar aquilo que a vida une. Acerca da campanha da fraternidade e do seu tema, fazer 2 ou 3 breves observações a partir das suas palavras-chave. Uma palavra-chave é justiça. O profeta Amós clama e pede por justiça. Nós precisamos pedir por justiça quando justiça não faz parte do nosso jeito de ser e de viver. Aquilo que as pessoas ainda não assumiram como sendo o seu modo de ser e de viver, precisa ser a elas solicitado. Então, quando eu não tenho justiça como sendo o meu modo de ser e de viver, eu preciso solicitá-la. O profeta Amós faz isso e provoca, nesse sentido, uma reflexão muito grande. Nós, brasileiros e brasileiras, precisamos ser lembrados e lembradas de que a prática da justiça é algo extremamente necessário. Num segundo momento, falar um pouquinho e lembrar o papel das igrejas. As igrejas falam de fé, as igrejas falam de espiritualidade, mas as igrejas têm, no tempo nosso de hoje, um papel que é inerente ao ser delas. Lembrar dos temas e dos assuntos que precisam ser lembrados. Normalmente é assim que a gente fala dos assuntos que nos são queridos e que nos são bons, bonitos e gostosos e que nos fazem bem. As igrejas têm a tarefa de lembrar daqueles assuntos, por vezes mais incômodos, mas que são extremamente relevantes para a vida do povo. Saneamento básico é um destes temas. A gente não vê o que acontece, mas aquilo que é feito na área do saneamento básico cuida e defende a vida, dá dignidade à vida das pessoas. E num terceiro momento dizer assim, e aí eu acho que essa casa tem um papel extremamente importante. Campinas é uma referência nacional em muitos e diferentes temas. E isso orgulha a cidade e orgulha também quem chega na cidade. É uma cidade boa, bonita e protagonista. Eu queria poder dizer assim, juntamente com os vereadores desta casa, que em 10 anos, Campinas é uma referência nacional no destino dos dejetos sólidos, no tratamento da água, de esgoto e no encaminhamento de tudo que diz respeito a saneamento básico. Quão orgulhoso não seria podermos levantar a bandeira e dizer: nós somos referência neste país. Rogo e oro para que isso se torne verdade. Obrigado pela oportunidade, que Deus nos conduza. Obrigado, pastor Marcos. Campanha da Fraternidade Ecumênica, falou o pastor, fala agora o nosso padre Arlindo Denadai. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria e honra que me encontro aqui, nesta mesa, diante também de todos vocês que vieram participar e prestigiar este momento de reflexão comum entre nós, cidadãos, e também as autoridades legislativas aqui da nossa cidade. Tenho andado aí em diversos lugares
falando, colaborando com as comunidades sobre a campanha da fraternidade. E não raro ouço essa pergunta, mas por que, afinal de contas, a igreja ou as igrejas preocupadas com um assunto tão material, esgoto, saneamento básico, aterro sanitário, vocês têm mais é que pensar nas almas, na salvação das almas, né? Pois bem, acredito que dou continuidade ao pensamento do meu amigo pastor Marcos, dizendo que a missão das igrejas é dar continuidade, sim, ao que Jesus diz no seu evangelho, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida plenamente, vida em abundância, vida em toda integralidade. Né? Essa divisão de corpo e alma não é do evangelho, é uma divisão dos gregos. Jesus vem para salvar o homem, a mulher, no seu ser, na sua totalidade. Então, esse assunto é de grande atualidade, inclusive, podemos dizer, evangélica. O vereador que nos precedeu na palavra fez menção à carta encíclica do Papa Francisco, Laudato Si', exatamente levantando esta questão de uma forma assim global. Ele não fala para uma região do mundo, ele tenta falar, ele diz: eu quero dialogar com todos os homens e mulheres de boa vontade do planeta sobre esta questão da nossa casa comum, que está ameaçada, que está em perigo. O Conselho Mundial das Igrejas, que congrega muitas igrejas, mais de 100 igrejas no mundo, evangélicas, né? A Igreja Católica é observadora, membro observador dentro do Conselho, né? Levanta também essa questão, é projeto do Conselho Mundial das Igrejas, uma peregrinação em favor da justiça, é um tema mais ou menos nesses termos, né? A própria Igreja da Alemanha, através da entidade Misério, está preocupada com esta questão do saneamento básico. E nós estamos dentro, estamos no olho do furacão, vamos dizer assim, com o rompimento, né, das barragens lá em Mariana e com possibilidade até de outros rompimentos por lá e em outras regiões do país, que é um sinal exatamente desse descaso, descuido com o tratamento dos resíduos que, inclusive, industrialmente são produzidos. Voltou nesses dias, terão visto todos, né, a preocupação até da pesca. Não se pode pescar mais naquele rio, os barcos estão parados, as famílias que viviam da pesca não têm mais como sobreviver por enquanto. Então, é uma situação grave, né? E isso fala da atualidade da questão do tema da campanha da fraternidade. E o mosquito, com as várias doenças que ele pode transmitir, que sabemos muito bem, e estamos também numa região que viveu o problema da crise hídrica o ano passado. E como o santo protetor do Alckmin é muito forte, começou a chover bastante, né? Então, ele está respirando mais feliz, e nós também. Então, tem tudo a ver com a nossa realidade, com o sofrimento do povo, das populações assim mais carentes, porque aqueles que têm condições sociais um pouco mais elevadas acabam se safando de algum modo. Mas quem depende, sobretudo, do poder público, dos serviços públicos, então passam mais dificuldades. Por último, e terminando, eu gostaria de saudar aqui todos os vereadores, né, com quem há muitos anos convivemos fraternalmente e às vezes também nos confrontamos, não tão fraternalmente, né, que é um capítulo da doutrina social da Igreja, desde a mais antiga tradição dos padres da Igreja, que o exercício da política é a mais alta forma
da prática da caridade, do amor. A caridade e o amor é o coração, não só do Evangelho de Jesus, mas de toda a Sagrada Escritura. Tudo se resume no amor a Deus, esse amor a Deus que passa pelo amor ao próximo. Então, vocês têm, os senhores têm em suas mãos, né, uma grande responsabilidade de realmente, né, como cidadãos, mas muitos que têm, inclusive, a profissão de uma fé cristã ou outro tipo de crença, exercer em favor das comunidades e, sobretudo, da nossa cidade que os senhores representam, a mais alta forma do exercício da caridade, da solidariedade e do amor, que é a política. Muito obrigado, padre Arlindo de Nadai. Queria registrar a presença do vereador Carlão, também da Andréa Stock, o superintendente de departamento, do Secretaria do Verde, do nosso secretário Rogério, também a Salete Aquino, vice-coordenadora da URI, Iniciativa das Religiões Unidas, membro da Comissão do Diálogo Ecumênico e Interreligioso da Arquidiocese de Campinas, o Carlos Alexandre Silva, presidente do CONDEMA, e o Celso Ribeiro de Almeida, coordenador adjunto de assuntos comunitários da Unicamp, Fórum de Lixo e Cidadania, que é o tema agora que o nosso querido João Vicente vai anunciar. Bem, o objetivo da campanha da fraternidade, com o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade, objetivo geral, assegurar o direito ao saneamento básico para todas as pessoas e empenharmos-nos, à luz da fé, por políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro da nossa casa comum. E eu passo a apresentar a nossa palestrante, a professora doutora Emília Wanda Rutkowski. Ela é professora associada da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, membro da coordenação do Fórum da Região Metropolitana de Campinas, Lixo e Cidadania, vice-presidente da Seção Região Campinas da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental de São Paulo, a AB São Paulo, coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental para o Saneamento da AB São Paulo e vice-coordenadora da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da ABS Nacional. Então, muito obrigado, professora, por ter aceito o nosso convite e estar aqui. Como todos perceberam, ela, com toda a atividade na área, né, está com a palavra. Bom, muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Vou tentar aqui ser o mais rápido que eu conseguir, vamos ver. Bom, então, só repetindo o objetivo, né, que é a questão de chamar a atenção para a questão básica do saneamento. Então, vamos ver como é que a gente vai tratar isso. Acho que a primeira... Deu agora, Salete? Tá. A primeira coisa que é importante a gente levar em consideração é que o direito humano, agora a água e o saneamento é um direito humano. Só que é um direito humano muito recente, né? Se vocês olharem aqui, eu só ampliei esse documento que é da ONU, que diz que só vira direito humano em 2010. Tá? Então, todo mundo fala como se isso sempre aconteceu. Não, foi em 2010 que virou. E aí, o que mais me causa espanto, espécie, é o que está aqui bem, acho que na tela, bem à direita. Ter ninguém contra, tudo bem, mas ter 41 países que se abstêm de votar sobre isso nos põe a pensar, né? Por que alguém vota, se abstém de dizer que água e saneamento é direito humano? Isso nos diz um pouco de em que mundo a gente anda vivendo hoje, né? Bom, essa linha do tempo, não se assusta, eu não vou ficar falando de tudo isso, mas eu achei importante que a gente tivesse uma linha do tempo do Brasil para perceber que, desde 81, quando se cria a Política Nacional de Meio Ambiente, tem uma série de legislações que vão caminhando para que a gente possa estar na situação que a gente está hoje, né? A gente tem, em 85, uma lei que a gente costuma esquecer, que é a Lei de Direitos Difusos,
que antes dela, nós todos tínhamos um problema muito sério, todos os movimentos sociais, todas as instituições sociais, uma dificuldade muito grande de fazer qualquer embate pela questão coletiva, porque tudo era levado em relação à questão mais pessoal. As constituições federais e a Constituição de São Paulo, eu vou mostrar para vocês por quê daqui a pouco, a legislação 8666, né, a lei de licitação, que põe um outro marco nesse país, a lei de crimes ambientais, que, como lembrou o padre Nadai, a questão de Mariana está deixando todo mundo de cabelo em pé, porque do presidente até o operador, todos eles vão ter que ir em cana. Agora, a gente precisa tomar cuidado com o que a Samarco fez. Ela pôs todo mundo na rua, dizendo que todos eles agora tinham que procurar advogados. Né? Como é que a gente também pega o CNPJ, né? Que a lei também diz isso, mas os promotores só pegaram o CPF por enquanto. A Política Nacional de Educação Ambiental, em 99, que está propondo um novo paradigma, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estatuto da Cidade vem em 2001, 2007, então, a nossa grande Política Nacional de Saneamento, já advinda da Constituição, que prevê que tem que ter uma política de saneamento, a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que é de 2009, a de Resíduos, que é de 2010, mas nós temos um Plano Nacional para Produção e Consumo Sustentável, que ninguém nunca menciona, que é de 2011, o plano está pronto, está aí para todo mundo assumir e ninguém fala dele, né? A política, o Plano Nacional de Educação, que coloca a questão da educação ambiental de uma forma muito mais incisiva e agora coloca as universidades tendo também a obrigatoriedade de promover a educação ambiental transversalmente em todo o seu currículo, em todas as suas disciplinas. O Plano Nacional de Saneamento, que é de 2014, e a nossa proposta de Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que está lá como proposta desde 2012 e que ninguém nunca não consegue se aprovar, ele não sai de projeto de lei. Né? Então, algum dia a gente espera que ele vire. Constituição Federal. A Constituição Federal, a gente tem que lembrar dela porque ela nos diz uma coisa que às vezes a gente esquece, que compete tanto ao poder público quanto à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para o presente e as futuras gerações. Então, não é só uma questão de poder público, é uma questão de todo e qualquer indivíduo que esteja residindo no país chamado Brasil. Tem que dar conta disso. Então, tem uma responsabilidade também que é dos indivíduos, né? Que a gente costuma sempre falar porque o governo, mas tem uma responsabilidade que é do indivíduo. A Constituição do Estado de São Paulo tem um artigo que eu adoro. O artigo 208 diz uma coisa, e todo mundo do Estado de São Paulo é inconstitucional, porque ele diz que é vedado o lançamento de efluentes e esgotos urbanos e industriais sem o devido tratamento em qualquer corpo d'água do Estado de São Paulo. Tá? E isso é feito por todo mundo o tempo todo. Né? E é vedado, então, que é polícia. É questão de polícia isso. Né? Quando é vedado, não tem o que discutir. Né? Não é isso. E o Estado também fala que ele tem que estabelecer normas de conservação do solo, tanto agrícola quanto urbano, e tem que incentivar os municípios à adoção de instituição de áreas de preservação de águas utilizáveis para o abastecimento. E toda a crise que a gente está vivendo, e que a gente, desde da campanha da Fraternidade de 2004, já falava dessa crise, né? Porque nada foi feito. Nenhum município tomou muito cuidado para preservar as áreas onde ele tem as águas que ele utiliza para abastecimento. Chegar ao cúmulo que aqui em Campinas teve um determinado momento que não tinha como tirar água da Atibaia. Né? E o Atibaia alimenta 70% dessa cidade. Né? A questão de ter um zoneamento de áreas inundáveis, a questão de que o município tem que fazer a manutenção da capacidade de infiltração do solo, portanto, não dá para poder ficar autorizando todas essa impermeabilização do solo com todas essas obras que estão acontecendo, porque está dizendo na Constituição do Estado que a gente não pode fazer isso. Né? E o município tem que ter programas permanentes de racionalização do uso das águas. Eu gostaria de conhecer de algum município paulista esse programa, dado que a Constituição é de 1989. Ela não é do mês passado. Né?
Bom, o Estatuto da Cidade também nos traz uma coisa muito importante, porque ele diz que é garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia e ao saneamento ambiental. Isso está no Estatuto da Cidade desde 2001. Né? Ao mesmo tempo que ele vai dizer que, na sua diretriz, a ordenação e controle do uso do solo tem que evitar a poluição e a degradação ambiental. Além de dizer também uma outra diretriz, que nós temos que, nas cidades brasileiras, adotar padrões de poluição e consumo de bens e serviços de expansão urbana compatíveis, não só com os limites da sustentabilidade, com os limites da sustentabilidade não só ambiental, como social e econômica do município e do território sob área de influência deste município. Tá? Aí nós chegamos à Política Nacional de Saneamento, né, que continua saneamento básico, porque a Constituição Federal traz literalmente o nome saneamento básico, mas se dá a ela uma conotação muito mais ampla, e, por isso, o saneamento básico no Brasil passa a ser, então, por lei, um conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de limpeza urbana, porque um grande número de municípios no país não tem limpeza urbana, não existe, né? E de manejo de resíduos sólidos, bem como não só de drenagem, que é uma coisa que normalmente as pessoas se preocupam na área urbana, mas de manejo das águas pluviais urbanas. Então, a gente não vai simplesmente drenar a água para fora, porque drenar, a gente já sabe que só leva para um lugar mais distante, normalmente para as regiões mais periféricas, o problema de inundação. Nós temos que fazer manejo nos lugares que a gente começa a impermeabilizar o espaço e não permite aquela infiltração que está lá na Constituição Estadual, então a gente deveria estar fazendo manejo localizado das águas pluviais urbanas. E a Política Nacional de Saneamento é a primeira política que vai definir o que é controle social. Né? E ela deixa muito claro que controle social é um conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações. Em que processos? Desde a formulação das políticas, no processo também de planejamento, no processo de avaliação, relacionados aqui, no caso, aos serviços públicos de saneamento básico. Esta mesma definição vai ser repetida também na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Estou correndo. Estou correndo, tá? Bom, ela fala da redução das desigualdades regionais, da necessidade da geração de emprego e renda e da inclusão social. Tem um artigo que não foi possível destirar da Política Nacional de Saneamento, que também não faz o menor sentido, quer dizer que os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico. Né? Mas a política vai falar de que é importante você adotar métodos pensando nas peculiaridades locais e regionais, a importância dessa política de saneamento está articulada. Acho que o texto base traz isso muito bem, né, articulado com o desenvolvimento urbano e regional, a política de habitação, de controle à pobreza, de proteção ambiental, de promoção à saúde, com certeza. Né? Bom, vou passando aqui mais rápido. A Política Nacional de Mudanças Climáticas vai nos alertar para a necessidade de padrões sustentáveis de produção e consumo. E mais na frente vocês vão ver por que eu estou falando tanto disso. E aí a gente vem para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela tanto vai falar que a destinação final começa com a não produção de resíduos, passando pela reutilização, reciclagem, compostagem. Pois não, vereador Ângelo Barreto. Para que a professora Emília não precisa correr muito, eu solicito que possamos estender o tempo, além do horário, que é às 18 horas, para as 18h20, por mais 20 minutos. Ok. Então, eu coloco em votação o pedido verbal do vereador Ângelo Barreto. Não havendo óbice, então está prorrogada. Senhor presidente. Pois não. O regimento interno permite? O regimento interno permite? Tem feito em várias reuniões que nós fazemos aqui. Isso é regimental, né? É regimental? É regimental. Prorrogada, portanto, a sessão. Tá. Bom, mas eu vou conseguir...
Bom, então, a gente tem aqui, eu vou tirar as coisas, mas o que é importante aqui é que a gente não tem... A destinação final do resíduo não só começa com a reutilização e reciclagem, mas sim com a não geração. Não esqueçam que a gente tem isso, né? Primeira questão é não geração, depois reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e aproveitamento energético, que é o último, e aí o que sobrar, que a gente então chama de rejeito, é que vai parar no aterro. Então, a gente vai precisar de aterros muito pequenos, né? Não vai ser mais aqueles aterros enormes que a gente hoje está preocupado em ter, né? De novo, a gestão ela é integrada, né? E ela está falando em controle social e a premissa do desenvolvimento sustentável. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é considerada como uma política integrada à Política Nacional de Meio Ambiente e articulada tanto à política de educação ambiental quanto à política de saneamento, né? Bom, e aqui, no artigo 18, ela vai dizer que é importante priorizar, que teria prioridade aos acessos, de acesso aos recursos da União, aqueles municípios que implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativa ou outras formas de associação de catadores de materiais utilizáveis e recicláveis formados por pessoas físicas de baixa renda. Então, é importante saber que assim, não basta só ter a política, mas para ter acesso ao recurso federal, a política nacional diz que tem que estar atrelado a ter a coleta seletiva realizada pelas associações e cooperativas de catadores. Bom, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos, ele tem que conter, e é importante que a gente verifique isso, a capacitação, a ação de capacitação técnica, porque as pessoas têm que estar... A gente está discutindo desenvolvimento de tecnologia o tempo todo, então você tem que estar fazendo capacitação técnica das pessoas, inclusive na prefeitura e de todos os geradores, para entender como é que vão lidar com isso. As ações de educação ambiental, né? Nós vamos discutir isso um pouco mais à frente. E programas e ações para participação dos grupos interessados, principalmente das cooperativas e outras formas de associação de catadores, tá? Mecanismo para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos, está posto na política nacional, que tem que ter, no plano ele tem que estar explícito isso, e as metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem também tem que estar em todos os planos, né? Quando se fala da responsabilidade compartilhada pelo ciclo do produto, porque a gente está mudando da economia linear para a economia circular, então nós precisamos entender que só o que for rejeito mesmo é que a gente vai eliminar desse processo, tem que se adotar procedimentos para reaproveitamento dos resíduos, estabelecer um sistema de coleta seletiva, articular com os agentes econômicos e sociais o retorno para o ciclo produtivo dos resíduos e ter a devida remuneração pelo setor empresarial. E eu quero aqui fazer uma ressalva que a Política Nacional de Resíduos considera as cooperativas parte do setor empresarial, né? Ela não está à parte desse setor, né? E implantação de sistema de compostagem, e como vem aqui abaixo no parágrafo 1º desse artigo, fala-se da importância de priorizar a organização e funcionamento das cooperativas, bem como a sua contratação, né? Bom, disse que a União, Estado, Distrito Federal e os municípios podem instituir normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros e creditícios, para que a gente possa, então, ter projetos que vai melhorar esse ciclo de vida dos produtos e vai priorizar as parcerias com as cooperativas, outras formas de associação dos catadores de materiais recicláveis. A política nacional vai nos definir agora, finalmente, o que é padrão sustentável de produção e consumo, que já foi dito desde o Estatuto da Cidade, né? Que é uma produção e um consumo de bens e serviços de forma a atender às necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e atendimento às necessidades das futuras gerações. Bom, isso quer dizer que a política vem propor uma mudança de paradigma. Mudança de paradigma significa mudar a sociedade. Tá? É isso que a política nacional está dizendo, né? Se vai mudar a sociedade, vai mudar através de educação.
Não tem outra forma da gente mudar. Ninguém muda a sociedade a não ser através da educação. Portanto, ela está falando em sensibilizar para a complexidade. Qual complexidade? Aquela que a gente tem que ser simples, mas não podemos simplificar os processos, né? Nós temos que exercitar a ética. Temos que reconhecer a polifonia da verdade, o diálogo como um fator que é empoderador, antes de mais nada. Desfragmentar o conhecimento, porque vocês viram que tem uma série de coisas relacionadas já nas políticas que o Brasil tem proposto. A eliminar a pseudoneutralidade, não existe, né, uma coisa neutra. Praticar a alteridade, apropriar-se do lugar. Então, começar a criar, de fato, uma relação de pertencimento com todos os lugares onde a gente está, para que a gente possa construir uma identidade. Estou fechando. Estou fechando. Bom, e isso, gente, a última coisa que eu vou ter tempo para falar aqui, vai fazer a questão de que a mudança passa pela questão do consumo na contemporaneidade, e nós temos que tomar cuidado, porque isso não é um ato solitário. A questão do consumo hoje, ele nos leva para uma sociedade que é de consumo. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado de começar a apontar o dedo para as pessoas individualmente, achando que é o seu consumo só. Você, às vezes, não tem como alterar essa forma que você consome. Temos que refletir sobre o caráter dúbio da inovação. A inovação, por si, ela pode não ser boa, né, se ela não está com aquelas premissas colocadas anteriormente, que vai levar, de fato, à mudança de paradigma e, portanto, permitir que a sociedade mude. Temos que pensar muito na velocidade com que a gente descarta as coisas. Então, ao consumir, como que eu consumo coisas que eu não vou descartar tão rapidamente? E diminuir, parar de incensar tanto a reciclagem. Eu tenho só um exemplo aqui, ó, isso é de Portugal. É uma ex-pasta de dente que virou um depósito para caneta. Só que eu consumo uma pasta por mês. E eu estou com isso há 3 anos. O que é que eu faço com todas as outras, né, embalagens de pasta de dente? Tá? Esse é sempre um problema. O consumo na contemporaneidade, eu queria que vocês prestassem atenção nesse gráfico, e eu juro que eu fecho, professor, mas eu acho que, vereador, mas eu acho que eu gostaria que vocês vissem isso. Essa é uma pesquisa do Cartoon Network, quando ele entrou no Brasil, em 2000. Ele entrevistou 1.000 crianças de 6 a 11 anos, na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, para estruturar o canal, né? E aí ele descobre o seguinte: o que as crianças mais querem consumir? Roupa, depois brinquedo, depois guloseima e depois videogame. E aí, o que as crianças, a quem as crianças estão referenciando? A primeira referência delas é sempre os pais. 98% de crianças na cidade se referenciam aos pais. Portanto, de onde vem esse consumo que elas estão tendo? E todo mundo quer só mexer com a criança, nunca com os pais, né? 91% tem uma ótima relação com os familiares. 89% acham a opinião dos avós fundamental. E 83% gostam de ver televisão com pais e irmãos. Então, estão vendo televisão com a família reunida. Agora acabei de fazer um desastre. Correr tem esses problemas. Então, quando a gente fala de consumo, nós temos que tomar cuidado com isso. Esse é um exemplo do que significa esse consumo desenfreado. Bom, vocês me desculpem, eu tinha imaginado uma meia hora de fala e aí... Muito bom, muito bom. Parabéns, João. Parabéns a todos. Eu queria agradecer também e registrar a presença da Vera Casarinho. O Vinícius Gratti está dizendo da Vera, que é a Pastoral Social, Fé e Política, pela presença. Muito obrigado. Encerramos, então, o lançamento da campanha da Fraternidade 2016, campanha ecumênica, CNBB e o CUNIC, né? Há várias igrejas participando. Muito obrigado.
Você acompanhou ao vivo a reunião, a primeira parte da reunião ordinária de hoje, que falou sobre o lançamento da campanha da Fraternidade, presidida pelo vereador Campos Filho. E logo mais você fica com a 7ª reunião ordinária aqui da Câmara de Campinas. TV Câmara Campinas.